E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, esses dias pra trás eu soltei um vídeo aí a respeito de uma menina, né, que luta pelas causas dos autistas, né, e ela falando sobre a dificuldade que foi, né, no Lollapalooza. E eu mostrei também que a maior parte, né, eu ia falar a maior parte dos comentários foi descascando a linha dela, né, porque assim, a gente que não tem nenhum tipo de laudo, a gente que é considerado normal, né, e eu falo normal no sentido de que não tem nenhum tipo de quadro clínico como os dos autistas, porque teve gente doendo, tá? De eu falar que autismo é uma doença. Cara, autismo é um transtorno. Então, se é um transtorno, ele é enquadrado. Por mais que você possa viver uma vida saudável e totalmente normal, não deixa de ser o que ela é, não é mesmo? Aí, o que acontece? No vídeo em questão que eu falei, eu disse, né, que assim, achava um absurdo a pessoa saber do problema que ela tem e ir para um lugar onde ela vai se sentir desconfortável porque ela tem que se sentir inclusa. Rapaz, tem um pessoal aí que gosta mais de se sentir incluso do que qualquer outra coisa. Prefere sofrer do que não se sentir incluso. Como é que pode? É meio bizarro, mas acho que tem um pessoal doido assim. Um pessoal meio masoquista, sabe? Porque pra mim é muito mais isso do que realmente curtir o show. Eu, sinceramente, não sei como é que as pessoas curtem show. Eu já fui em uns dois durante a minha vida inteira e é horrível. Você não escuta as músicas direito, aquele tanto de gente pulando suada. Não, é uma bosta. Eu já fui algumas vezes também, alguns shows. Eu até curto, mas, sinceramente, eu acho mais gostoso ficar escutando a música em casa, no fone de ouvido, no volume que eu quiser e tudo mais. Sei que cada pessoa tem a sua percepção e essa é a minha. O que acontece? Agora teve um Roda Viva entrevistando aí um neuropediatra, uma autoridade, assim, gigantesca no assunto, tá? O Dr. Sebastian Schwartzman, eu acho que é assim que pronuncia. E ele veio falar uma coisa que é praticamente um tabu hoje em dia. E o que seria isso? Falar que hoje autismo virou praticamente um negócio. Virou bagunça. Muitas pessoas se declaram autistas e ganham benefícios por isso, simplesmente sem ter nenhum tipo de diferenciação das pessoas que não têm. Tem um pessoal agora que tem orgulho de ter autismo, sem nem ter direito. A pessoa tem uma coisinha pequenininha, sabe? Aí conseguiu ganhar o laudo médico, aí, opa, agora eu posso ganhar as tetinhas do governo, vou mamar. Isso é óbvio já faz tempo. Sempre, cara, que existir um grupo privilegiado, vai ter gente querendo entrar nele simplesmente pelos privilégios. O próprio médico, ele fala, por que você acha que aumentou tanto, drasticamente, o número de autistas? Vai ter gente que vai falar, porque antigamente não era diagnosticado, não era previsto. Não, cara, porque hoje em dia, eu não tô mentindo, tá? Hoje em dia, qualquer coisa que você fale para um médico, ele vai te colocar como autista nível 1. Tá, o nível 1 é o nível menor, se eu não me engano, tá? O nível mais básico que você tem esse transtorno. E com esse nível você já ganha o colarzinho, você já ganha os benefícios. Eu vou deixar aqui a entrevista, o corte pelo menos, né, que fala desse assunto, para vocês terem ideia que eu não tô mentindo, não tô exagerando. Ele fala exatamente isso. Virou bagunça. Enquanto você não puder definir com marcadores laboratoriais quem é autista e quem não é, e que você acabar com essa história de um espectro, que na verdade foi uma construção fantasiosa de alguém, não tem jeito de você ir adiante. Então, qual é a minha grande preocupação hoje? Nós não estamos conseguindo uma ferramenta de diagnóstico que seja específica dessa condição. O próximo DSM que vai sair, não se sabe quando, mas além daquilo que ele já propõe hoje como critério diagnóstico, ele vai trazer também exames de neuroimagem, ele vai trazer também exames genéticos, tentando exatamente isso que você está falando. Quer dizer, como é que eu posso definir melhor esse grupo que eu chamo de autismo hoje? Hoje você não tem um grupo, você tem um monte de coisas diferentes com o mesmo sobrenome. Doutor Fernanda, tem uma pergunta, vamos... Só queria saber se vai mudar a nomenclatura de espectro. O senhor acha que muda isso? Eu acho. No próximo DSM a gente vem com... Não, eu não sei se eles já vão fazer isso, mas eu acho que isso é obrigatório que isso aconteça. É uma mentira que a gente está vivendo. Como o doutor na minha opinião, as propostas, por exemplo, da CID, né, da OMS, por exemplo, que foca, ao invés de níveis de suporte, ele foca, por exemplo, na linguagem funcional e se há ou não ali... Não, William, mas a gente volta sempre para aquela coisa, quem é autista? Por que aumentou tanto o número de autistas no mundo? Se você for ver, o número de autistas severos diminuiu.
Onde que aumentou? Nível 1 de suporte. O que você encontra no nível 1 de suporte? O que você quiser. Indivíduos que têm alguma coisa que ler o autismo, um bando de gente que não tem nada a ver com o autismo. É o cara esquisito, é o cara que tem hiperfoco, é o sujeito pouco sociável, que hoje ele está... E se você fala isso, eles ficam muito bravos com você, porque parece que você está querendo dizer que não existe um nível 1 de suporte. Existe. Mas o limite entre o nível 1 de suporte e o cara esquisito é muito pequeno. Posso dizer uma coisa? Depende do humor do médico. Se eu tiver de mau humor, briguei com a minha mulher, você é autista nível 1. O mesmo indivíduo poderia ir em 10 médicos diferentes, por Claro. exemplo, e ter desfechos diferentes. Por que você tem tanto diagnóstico diferente? Tem tanto diagnóstico diferente em síndrome de Down? Não tem. Porque é uma coisa muito definida. O espectro do autismo virou um mundo. E a gente vai ficar debatendo isso o resto da vida se, em primeiro lugar, você não conseguir dizer exatamente este cara é autismo porque tem esse marcador. Esse cara parece nível 1, mas ele só é meio estranho e tal. Faz toda a diferença. Se você é autista nível 1, você é deficiente. Se você é deficiente, você tem direito a uma série de regalias. Eu me pergunto, quanta gente se faz de autista nível 1 para obter as benesses que isso lhe traz? Possivelmente muita gente. Sabe o que é engraçado, pessoal? É ver um cara gabaritado desse que assim, estudou muitos anos e que ainda estuda sobre o assunto falar uma verdade dessa e você vê Zé Ninguém nos comentários tentando rebater. O pior é que, tipo, não faz muito tempo, tinha uma senhora, eu não sei o nome dela, eu não tenho a menor ideia, mas eu lembro que o trabalho dela, a vida toda dela, era sobre o autismo, sobre deixar as pessoas conscientes sobre o autismo e tal. Aí ela mesmo estava chateada que o espectro autista é tão amplo que praticamente estragou o trabalho da vida dela, porque ela não consegue mais aquela seriedade que tinha com as pessoas que têm autismo mais... o caso mais sério, sabe? Aqueles casos mais pesados de autismo, ela não consegue mais salvar essas pessoas, porque a quantidade de gente com autismo aí nível 1, né, que é o nível mais baixinho que tem, e tem um monte de gente que é só esquisita mesmo que tá lá, atrapalha. Então, tipo, o pessoal que faz da sua vida, digamos, ser conhecida pelo seu trabalho no autismo, essas pessoas, como esse senhor aí, elas estão com a vida sendo praticamente estragada pelas pessoas que são só esquisitas e estão sendo consideradas autistas. Falando que, é de uma canalice. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco comentários desse tipo. Que é uma canalice ele tentar fazer isso porque diminui o cacete, cara. Ele simplesmente tá falando a verdade. As pessoas têm que parar de ter medo de falar a verdade porque outras pessoas podem se sentir ofendidas ou inferiorizadas. Assim, não faz sentido você esconder a verdade, você esconder o que você sabe de realidade, que é o que esse médico aqui sabe, né? O cara estuda pra isso, inclusive deve ajudar milhares de autistas reais. Proibir ele de falar a realidade simplesmente porque pode diminuir a causa. Só pra deixar claro, eu peguei esse corte lá no próprio perfil do Roda Viva aqui, ó. Quanta gente se faz de autista nível 1 para obter as benesses que isso traz? Possivelmente muita gente. O Roda Viva, o neuropediatra José Salomão Schwartzman analisa o aumento de diagnósticos de pessoas dentro do TEA, transtorno do espectro autista, nos últimos anos. Foi esse cortezinho que eu trouxe pra vocês. Eu não vou colocar muitos comentários, porque senão o vídeo fica longo demais. Mas olha só isso aqui, ó. Um médico dizer que alguém é capaz de se fazer autista é de uma cretinice sem tamanho. Pensamento sórdido que mais atrapalha do que ajuda o debate. Julgar a regra pela exceção é um desserviço para todas as conquistas que os portadores de TEA obtiveram nos últimos anos. Fala infeliz e inapropriada. Eu queria muito entender a cabeça desse cidadão. Sinceramente, porque assim, se esse médico, que é um especialista renomado no assunto, veio a público para falar disso, é porque assim, não é tão exceção assim quanto a maioria pensa. A quantidade de diagnósticos sobre esse assunto vem crescendo cada vez mais, justamente por causa desse argumento que ele utilizou no começo. Muita gente está se aproveitando aí dessa cartada de ser autista para ganhar benefícios. A primeira resposta a esse Alexandre, esse idiota, foi o seguinte, ó. Alexandre,
Minha esposa é especialista em TEA, né? Transtorno do espectro autista. E esse médico tem razão. O nível 1 de suporte virou bagunça. Não tem uma linha clara de corte. E isso, no final das contas, atrapalha quem de fato é nível 1. Muitas pessoas fechadas e tímidas estão sendo diagnosticadas com TEA. Cara, não é difícil de você entender o que o médico falou. Você falar que ele foi canalha ao falar a realidade, é você sendo canalha, colocando a sua ideologia acima da realidade. O que ele falou é que não existe uma linha, não existe ali sintomas claros para você definir o que é e o que não é. E como não tem essa linha, muita gente que não é está sendo diagnosticada como. É muito simples, pessoal. Mais uma aqui, só para você ver o nível das pessoas, né? Olha só o que essa aqui falou. Vai ser sempre um médico velho para falar uma coisa dessas. A gente passa o inferno com uma criança atrás de avaliação séria, mas é só se deparar com um médico velho que ele vai dizer que é fantasia da nossa cabeça. Opa, pera aí. A gente passa o inferno com uma criança atrás de uma avaliação séria. Ou seja, ela foi numa avaliação e foi negado. Aí ela foi em outra. Esse é o tipo de pessoa que tá atrapalhando. É justamente esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ela vai em cada um dos médicos até finalmente... Opa, esse aqui disse que meu filho é autista! Finalmente, agora a gente conseguiu os benefícios! Ê! Mamar nas tetinhas do governo! Assim, certo mesmo essa mulher, né? O médico velho que até hoje tá estudando milhares de casos passados pela mão, ele não serve, ele é velho, né? A única adjetivo que ela deu aqui pro cara que é um neuropediatra renomado é que ele é velho. Aí teve uma mulher aqui que respondeu, ó, meu psiquiatra mesmo já me disse que tem gente que chega nele cheio de papelada de benefícios que vai ter quando conseguir o diagnóstico. Isso acontece e muito. Segundo ele, os tais autistas têm hiperfoco em pilantragem. Cara, não é que a gente duvida que as pessoas que têm autismo realmente tenham. A questão é que hoje, isso aí é desse jeito que o médico falou, do jeito que as pessoas aqui disseram nos comentários. Tem muita gente recebendo o laudo sem realmente ter, e isso atrapalha as pessoas que realmente têm. Nem é difícil de entender. A pessoa que escutou o que o médico falou e levou isso pro coração, de duas uma. Ou ele tá se aproveitando do sistema e dos benefícios, ou ele simplesmente é um ignorante. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não se esquece, se inscreve, deixa o like e compartilha. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Pois é, esse pessoal aí que não é autista, mas quer ganhar os benefícios, cara, deve ser um monte de falso positivo. É igual aquelas acusações de estupro, que mais de 70% é falso. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!